boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila Sobral, sou psicóloga e eu estou aqui sempre fazendo lives, trazendo e semeando, contribuindo com tudo aquilo que eu aprendo, com tudo aquilo que eu estudo. Então estamos aqui para convidar vocês hoje para a gente falar sobre medo. Várias pessoas ontem colocaram algumas questões na caixinha que eu senti aqui, que eu falei, então essa live vai ser sobre medo. Acredito até que eu já tenha falado sobre medo aqui, mas vamos deixar aqui mais uma nova oportunidade, até para que a gente possa falar com essas pessoas que estão sempre contribuindo aqui na caixinha, colocando as suas questões, partilhando um pouco das suas histórias, das suas vivências, porque para mim que está aqui do outro lado, quando você me traz a sua questão, quando você fala comigo, eu consigo olhar nas entrelinhas, nos pontos cegos que às vezes você não consegue enxergar. Então, vamos lá, vamos falar sobre medo hoje. Se você está assistindo gravado, pode pular nesse início, porque a gente acaba falando aqui com o pessoal que chega. Então, fica à vontade. E se você é novo aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ative aí o sininho para que você possa estar sempre aqui sabendo daquilo que a gente está promovendo aqui. Porque aqui é o nosso canal, é um momento onde a gente pode trocar. Olha só, tá muito forte o meu ar, eu vou desligar um pouquinho aqui. Que bom, olha lá, a Bárbara aqui tá falando. Deixa eu desligar aqui. Que bom. Bárbara, como é que tá o som aí pra você? Acho que tá virado aqui pra mim. É isso, vou diminuir aqui. Fala aí pra mim aí como é que tá o som. A Bárbara, a Andresa tá por aqui. Ai, que bom, muito bem. Então, voltando a falar sobre essas questões de medo, a gente não vai ficar aqui falando, né? Não vou dar uma aula aqui sobre medo, porque tem várias raízes dos nossos medos, mas pontualmente o que eu recebi aqui foram os medos da mudança, o medo do próximo passo. Ó, agora a Vencer, como que é o seu nome? Vencer, coloca aqui para eu saber como que é o seu nome, porque o que acontece? Aqui eu até anotei, as maiores questões de vocês, que é o medo do amor, o medo de confiar nas pessoas, medo de tomar decisões erradas e se arrepender. Então tem muita aí questão do medo. Como eu falei, o medo é só a ponta do iceberg. Por que você não faz determinada coisa? Por que você não toma essa decisão, essa atitude? Carla, que legal. Obrigada, Carla. Então sempre tem aí o medo, porque é algo que assim, eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei da onde que vem essa sensação de não conseguir dar o próximo passo, de não confiar nas pessoas, e aí eu já logo falo, é o medo. O medo, e ele é apenas uma emoção que a gente sentiu na infância, e os nossos pais, os nossos cuidadores não tinham informação para deixar com que aquela sensação chegasse para você, independente daquilo que você tinha, porque cada pessoa tem um medo maior, né? Então tem pessoas que têm o medo da rejeição, o medo do abandono, por isso que quando eu falo do medo é só a ponta do iceberg. Só que esse medo ele vem sempre acompanhado de uma dor. Então por qual motivo que eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas? Porque em algum momento eu já fui rejeitada ou eu já fui abandonada, mas essa questão dos medos, das nossas feridas infantis, são apenas foi a interpretação que a gente deu para um dado momento na nossa formação da personalidade, da nossa infância, que se hoje nós, adultos, a gente não consegue compreender qual é a dinâmica que motiva muitas vezes aquilo que como que vai definir a nossa vida, os nossos próximos passos, a gente vai estar sempre o quê? Revisitando essas dores infantis e não consegue sair do lugar por questões aí desse medo. O que eu vou fazer agora? Então eu não vou tomar essa decisão hoje porque eu posso me sentir rejeitado. Mas às vezes você não se dá conta que tem aí essa rejeição, essa consciência, essa informação de que eu posso ser rejeitado, de que eu posso ser abandonado. Porque quando a gente fala de medo, se a gente for pensar, então, em dar um próximo passo, em tomar uma decisão, como que vai ser, né, se eu for, né, me arrepender ou não, se eu decidir, como até falei para uma moça, eu tô com medo, como é que vai ser agora, a fábrica vai fechar, e eu e meu marido, a gente trabalha lá, então assim, tem muito aquela situação de que não vamos mexer naquele time que tá ganhando, entre aspas, que às vezes nem é um ambiente bom,
né, não está nem saudável, mas foi aquilo que você se adaptou. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente volta e faz um link lá na infância. Aquela dor que você mais sentiu, o abandono, a rejeição, ou aquilo que você fazia para não ser rejeitada e abandonada. Pode ser que é o que está segurando você para não dar o próximo passo. Então, aqui quando a colega coloca, eu tenho medo de confiar nas pessoas, muito provavelmente a criança dela, não conseguiu confiar no amor que ela recebeu, não conseguiu confiar nas pessoas que estavam ali próximas. Às vezes, no momento que ela nasceu ou quando ela estava se desenvolvendo, os pais, as pessoas estavam com atenção em outro lugar, não era para ela. E aí ela entendeu que ela tinha que fazer algo, ela teve que desenvolver. A nossa criança, ela não sabe não ser amada. Isso eu falo sempre, quem me acompanha aqui já sabe que essa fala está sempre aqui nas lives, nos nossos encontros. Porque a nossa necessidade, nós seres humanos, a gente nasce muito dependente. A gente não consegue, quando a gente nasce, não ter carinho e afeto da nossa mãe, não receber atenção, até porque se ninguém alimentar a gente morre. Então nós somos seres muito dependentes. Só que é até contraditório quando a gente cresce, porque a gente tem que buscar a nossa autonomia. Então, se no início da vida a gente foi muito dependente, se na nossa primeira infância a gente precisou demais, a gente demandou muito dos nossos pais, e os nossos pais não estavam disponíveis pra gente, a gente sofre porque a gente vai buscar outras pessoas, atender às necessidades de outras pessoas pra gente poder se sentir amado. Então, sempre a maioria das vezes, a raiz do medo, ela tá muito atrelada àquele amor que você recebeu ou não recebeu. Porque aí, onde que a gente fala de medo, a gente fala de confiança e de segurança. Boa tarde, Fabi, tudo bem com vocês? Então, quando a gente fala, né, dessa questão de buscar o medo, de se adaptar para sobreviver, o medo ele tá sempre próximo da gente. Então, se a gente não toma consciência de quais foram as nossas primeiras dores, os primeiros medos aí de não se sentir amada, ou no sentido de que os nossos pais estavam olhando para outras pessoas, ou até para um irmão que adoecia, ou de uma determinada situação, a mãe precisou trabalhar muito fora, ou o casamento dos pais era muito conflituoso, a gente não aprendeu a olhar para a nossa bússola, que é o nosso corpo, aquilo que faz com que a gente sinta segurança. Porque quando a gente teve, né, e a maioria de vocês tiveram a educação. Olá, Lu, tudo bem com você? A gente teve a educação tradicional, aquela a educação que foi baseada no medo. Se você não comer tudo, você vai apanhar. Você não vai ganhar aquele brinquedo. Então, sempre tinha um alerta do medo. A nossa educação foi muito pautada no medo. A sociedade, ela traz muito isso. Então, a gente vai ficar sempre ali com aquele alerta. Nossa, o que eu preciso fazer? Qual é a demanda aqui que eu tenho que atender? Por qual motivo que eu não consigo está aqui? Olha só, eu nem tinha colocado. Gente, eu acho que por isso que a colega falou que tava barulhento aqui. Eu nem coloquei o fone. Olha só. Peraí, que eu acho que vai até melhorar aqui o som. Então, quando a gente pega aí consegue ter essa noção de como que foi a nossa educação, a gente consegue aí, hoje, educar a nossa criança, educar essas nossas emoções. Então, se em algum momento na sua infância você sentiu que a sua mãe estava olhando mais para fora, para outras coisas, ela tinha outras coisas para fazer e ela não deu atenção para você, muito provavelmente você não confia nos seus instintos, você não confia naquilo que o seu corpo te traz. Por exemplo, se você viu às vezes até ela muito triste e aí você foi perguntar para ela, mãe, mas por que você está triste? Ela falou, não estou triste, eu só estou aqui ocupada, eu só estou com sono. Quando as nossas emoções, aquilo que a gente percebeu no outro, né? Então, essa é a raiz quando a gente consegue perceber no outro. Então, eu percebi que estava acontecendo alguma coisa no outro, eu falei, e a minha mãe invalidou aquilo, logo, o que acontece? Aquilo vai minando. Mãe, eu tô triste por conta de que eu tirei uma nota ruim. Não fica assim. Vem aqui, a gente vai comprar alguma coisa. Ou, é assim mesmo. De uma maneira onde ela não valida. Então, quando os nossos pais, isso sem julgamento, porque quando eles não nos ensinaram ou eles não validaram as nossas emoções, tudo aquilo que a gente for sentir, o que vai acontecer? A
a gente vai ter aquela sensação daquilo que a gente está sentindo, a gente não pode confiar, a gente não tem segurança naquela sensação. Ou se a gente está sempre interpretando que se determinada situação que a gente, né, tem ali, ou um determinado comportamento que a gente tem em uma situação onde a gente sente aí uma tristeza, um medo, uma raiva, como se a gente não pudesse sentir, não, será que é isso mesmo? Ah, o que eu estou fazendo ali com o outro? E o outro, será que o outro está percebendo? Sabe essa confusão de sensações e emoções? Porque a gente não aprendeu a dar atenção para as nossas emoções. Logo, quem é que vem? O medo. Porque se eu não estou conseguindo ler o ambiente, ou eu preciso fazer mais, eu estou aqui num movimento onde eu tenho que atender às necessidades, gerenciar as emoções dos outros e invalidando as minhas emoções e os meus sentimentos, eu vou ficar nesse lugar de medo, de insegurança. E aí ontem, né, como eu falei, várias pessoas vieram falar sobre essa questão do medo, do que, querendo ou não, o medo, em algum momento ele vai te proteger, porque aí você não dá o próximo passo, ou você tem medo de perder algo, e aí você continua, quando teve uma moça que colocou na caixinha, que o que impede, né, ela está se sentindo estagnada, mas a estagnação é uma escolha, eu escolho estar estagnada, é claro, que não é porque eu sento hoje e falo assim, não, hoje eu vou escolher estagnar a minha vida, paralisar a minha vida, não. A gente não tem consciência, da mesma maneira que a nossa criança lá atrás, ela não sentou também ali quando a mãe invalidou as emoções dela e ela falou assim, realmente agora eu tenho que calar todas as minhas emoções. Não, ela foi sobrevivendo, foi se adaptando. Então, quantos adultos hoje estão aí cheios de questões, dores infantis, lendo o ambiente, lendo os outros a partir das suas memórias, das suas dores, e às vezes de uma maneira totalmente errônea, de algo totalmente irracional, não conseguem ali compreender que sim, ela pode dar o próximo passo, ela pode, com o planejamento, se organizar, ver que tem uma luz no fim do túnel, ela não precisa estar ali estagnada, mas às vezes o que acontece? Por qual motivo que está a estagnação? Porque será que ela sente que ela vai perder o amor do pai? Se ela tomar a decisão de ir para a vida ou de alguma forma, se ela começar a se posicionar, a falar no relacionamento dela aquilo que ela gosta de fazer, né? Começar a assumir realmente a verdadeira essência. Como será que o outro vai receber isso? Não, eu não posso ser autêntica. Então, por isso que hoje as pessoas, elas buscam muito a autenticidade, elas estão sempre buscando, né, reconhecer quem são, né? Hoje a gente está numa fase, acho que a gente está numa época, né, de descobertas, de busca de autoconhecimento, mas a gente tem medo de dar esse passo, porque muita consciência, às vezes, vai tirar você de um lugar aonde você era visto, porque você acabou sendo vista, sendo a boazinha, você recebia amor quando você fazia as coisas para as outras pessoas. Então, você deixou, né, foi ali invalidando tudo aquilo que você sentia, todas as emoções, dores, então você camufla para ficar olhando para fora, para atender as expectativas, a demanda do outro, porque foi assim que você aprendeu a receber o amor. Na verdade, foi como você interpretou, porque aí às vezes você dá tanto pro outro que aí o outro fala assim, eu não pedi para você fazer, eu não pedi para você fazer nada para mim, eu não quero isso que você está me oferecendo. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas que pessoa ingrata, eu estou aqui fazendo, acontecendo, mas quem falou para você que eu quero? Porque você está ali, você saiu de você, saiu do seu centro, da sua essência, e aí você foi olhar para o outro, como você fazia quando você era pequena, quando você estava ali, e você foi entendendo que quando você lavava uma louça, ou quando você era boazinha, quando você tirava nota 10, quando você fazia as coisas para o seu irmão, quando você cuidava ali da sua mãe, minha mãe não pode fazer agora eu vou fazer por ela, e aí você foi entendendo que você tinha que começar a tomar ali decisões e ser responsável por algo que algum adulto ali estava numa postura imatura, algum adulto estava adoecido, não estava bem, e aí você foi compreendendo que quando você resolvia tudo, o que acontecia? E alguém falava de você. Às vezes você nem recebia essa atenção, mas quando chegava uma visita em casa, ali a mãe, o seu pai ali conversando com o vizinho, falava de você. Quantas pessoas eu atendo que só descobriram depois que a mãe falava bem,
ou até ouvia por terceiros, nossa, a sua mãe fala muito de você. E aí aonde, né, a Bárbara colocou verdade, aonde a gente vai se colocando nesse lugar da pessoa que é responsável por atender e gerenciar a demanda do outro. E a gente vai se perdendo, porque aí a gente invalida as nossas emoções, e aí o que, que vai imperando? O medo. Ó, a Dani falando verdade também. Então percebam aí, quando eu começo a falar dessas questões, onde você entendeu que você precisava ser responsável por cuidar da casa, dos irmãos, para você poder receber atenção, aí o que, que acontece? Você continua nessa mesma pegada. E aí você acredita que aí você vai para o trabalho, você tem que fazer tudo, você tem que dar conta de tudo, além da sua função, aí você faz demais e não é reconhecida, porque existe aí a lei do equilíbrio, né? Se você faz demais, você não é reconhecida, o outro, ele não vai reconhecer esse excesso, né? Tem aí, até algumas empresas têm um plano de carreira, mas sempre vai ter porque a vida é muito criativa, né? Então aí você vai ter um gestor, alguém que está acima de você, que invalida tudo aquilo que você faz. Nossa, aí o fulano chega atrasado, que entrega pouco, que faz, e aí às vezes ele consegue fazer apenas o trabalho dele, ele é reconhecido. Então tem muita coisa. Então quando vocês me falam do medo, ou quando vocês vêm para o atendimento, ou que vocês até colocam na caixinha que tem uma questão aí pontual acontecendo, o que, que a gente vai fazer quando a gente vem para terapia, quando você fala isso para um profissional de desenvolvimento humano e consegue olhar além? É como se a gente colocasse uma lente que tira essa postura da boazinha ou tira você desse lugar da vítima, do vilão, que seja, porque a gente vai se colocando em papéis, em personagens, a gente se perde, né? Por isso que tem muitas pessoas falando, eu preciso me reconhecer, eu preciso me encontrar. E eu assisti esses dias por recomendação de uma cliente minha que eu gosto muito, porque é muito legal quando vocês começam a assistir os filmes e identificarem algumas questões. Então, se vocês assistiram aí algum filme recente que percebeu algo, que fez com que você expandisse a consciência, porque é muito bom, quando a gente assiste filme, a gente tem aquela questão do espelho, da projeção. Como eu falei, se tem um chefe aí que está repetindo a história do seu pai e da sua mãe, eu não fui reconhecido, eu também tenho um chefe que também não me reconhece. Ou, ao contrário, eu não tive um reconhecimento dos meus pais, mas eu tenho uma chefe super mãezona, então o que será que você está buscando aí? Mas voltando a falar do filme. O filme chama Em Busca de Mim. Ele é bem interessante, acho que é um filme holandês, onde a atriz, eu até coloquei, acho que a semana retrasada, até coloquei alerta de gatilho, porque tem aí uma questão de abuso, e aí ela ali adolescente, né, sofreu um abuso, uma festinha da escola, e aí toda aquela situação, alguém assistiu esse filme que tá aqui? Coloca aqui pra mim, que eu acho que é legal. Então, eu até recomendei, a Dani colocou, já assisti. A Thalita colocou, já assisti, muito bom, forte, sim, porque ali o que acontece? Ela carregou sozinha aquela situação, aquele trauma, né? E desenvolveu um comportamento a partir disso, onde ela também ficou com medo. Onde quando ela teve uma filha, eu teve um casamento, ela transferiu toda a dor da adolescente, da criança ali, né? Adolescente ferida dela, para a filha. Então, e acontece muito, eu escuto muito os pais falando o quanto os filhos, eles vão demonstrar ali algumas situações, e se os pais vivenciaram situações aonde acreditam que aquela criança, aquele adolescente pode passar, fica naquele alerta, fica de uma forma que vamos dizer assim, você quer proteger a criança, quer proteger o filho, mas você acaba até tirando a inocência, porque tem aí os dois lados, porque tem uns estudos que falam que pais abusados não conseguem proteger os seus filhos, por conta que ele fica essa ferida. É claro que assim, os pais abusados que fazem terapia, que buscam por autoconhecimento, têm aí uma outra visão, não estão ali querendo cuidar e curar das suas dores nos filhos, que é o que acontece muito. Que ali onde ela ficava, ela até se distanciou da filha porque ela ficava numa super proteção tão grande, acreditando que ali, no caso da filha que estava começando um namoro, acreditando que iria acontecer a mesma coisa com a filha.
E aí o que, que aconteceu? Ali ela se distanciou da filha, ela que foi abusada na adolescência, ela desenvolveu um comportamento muito onde ela, como que eu posso dizer, até para evitar aqui de falar algumas palavras pro Instagram não bloquear a gente, começou a ter um comportamento muito assim sexual. Ela ia tinha relacionamentos com outros homens, então ela se colocava numa situação de muita intensidade, de humilhação mesmo, por conta de se sentir muito culpada, porque ela carregou muito aquilo. E olha que é muito interessante a dinâmica do filme, porque aí depois ela vai para um retiro, né, sem querer ir para o retiro, acaba indo para um retiro, e é onde fazem ali uma dinâmica onde ela, né, antes de fazerem a dinâmica, ela se conectou com um rapaz. Então, por isso que eu falo dessas situações espelhos, que a vida ela é muito criativa, ela vai trazer pessoas com as mesmas dores, dores semelhantes, né? Então, a gente acha que os opostos é que se atraem, não, são semelhantes que se atraem. Então, ali, o guru do retiro, ele falou assim, olha, tem coisas aí que vocês podem aprender juntos, um pode ajudar o outro, porque de alguma forma, por qual motivo que os dois se atraíram ali naquele retiro? Por que eles, né, quiseram ali ter um afé? Porque algo tinha ali para ser visto. E aí depois, assim, eu não quero dar spoiler até, apesar que as meninas assistiram, mas assim, o quanto as pessoas que vêm, né, que a gente tem em relacionamentos afetivos ou relacionamentos, até relacionamentos difíceis em outras áreas afetivas, faz com que a gente se conecte porque tem alguma coisa ali para aprender. Então, os dois tinham as questões semelhantes e os dois se atraíram. Então, só ali os dois poderiam se ajudar, até porque aí eu trago o link para a constelação. Quantas pessoas que vêm participar de um encontro, né, um grupo de constelação, que tem muita semelhança com a história que vai ser aberta no dia. Então, se é uma situação de abuso, vem várias pessoas que também já foram, né, que já passaram por essa situação traumática. Tem aí algumas questões em relação a pai e mãe, vem aquele grupo, aquela turma que também tiveram questões com os pais, até porque quando um grupo se forma, tem ali, né, algo que um pode ajudar o outro. Então tem aí, assim, algo como eu posso dizer, é até surpreendente, mas é o campo. A gente está aqui num campo, vocês não estão aqui à toa, tem algo aqui para vocês levarem, tem algo para vocês depois contribuírem. Sempre a gente pode estar auxiliando outras pessoas, só que a gente precisa também ter essa consciência, porque senão a gente sai auxiliando as pessoas, só que elas ainda não estão prontas para receber alguns conhecimentos e às vezes esse conhecimento que chegou para você, ele serve primeiro para você, para depois você passar e semear para as outras pessoas. Porque tem muito isso, né? A gente sai, a boazinha, as pessoas que têm aí a síndrome do herói, da salvadora, o que acontece? Elas vão atrair pessoas que são muito vítimas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser acolhidas, porque elas têm um comportamento que elas gostariam que alguém fizesse isso para elas. Só que é contraditório, porque quando alguém se oferece ou quando alguém vai fazer alguma coisa para a salvadora, para o herói, a pessoa tem dificuldade para receber. Nossa, não sei como é estar nesse lugar. Então, que aí eu trazendo aqui a moça que colocou, tenho medo de confiar nas pessoas. Eu sim posso fazer, muito provavelmente que ela tem muita postura da salvadora. Ela faz, ela acontece para todo mundo. Mas quando alguém vem se aproximar, quando alguém vem oferecer algo para ela, ela já vai desconfiar. Por quê? Porque ali a bússola do corpo dela, nossa, mas será? Será que eu posso? Será que eu sou merecedora? Ou eu não estive nesse lugar. Eu sempre estive no lugar de amar o outro, de achar, né, que ama o outro, de fazer pelo outro e acaba não cuidando de si e não se abrindo para os relacionamentos. Então, quantas pessoas fogem de relacionamentos, evitam relacionamentos por conta de dores, de situações que viveram na primeira infância. Então, quando eu falo isso para vocês, como tudo isso chega, tem alguma pergunta, algo toca vocês, ou eu já posso levar vocês para o exercício. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Senão eu já vou conduzir para que vocês, né, sintam aí o que esse medo tá, como que esse medo tá chegando aí e que de alguma forma
você pode expandir, porque tem aí alguma emoção, algo que foi reprimido e não foi sentido. E aí quando a gente fecha os olhos para esse mundo e a gente vai olhar para dentro, a gente vai olhar para os nossos desconfortos, para aquilo que muitas das vezes a gente está fugindo, como sempre a gente fez. Fugindo, a gente foge ou de alguma maneira, quando a gente não toma nenhuma decisão, a gente está ganhando alguma coisa com isso. Aqui a Bárbara colocou, tenho consciência, mas aprendendo a lidar. A Fabi colocou, eu tinha muito medo de desagradar as pessoas com um não. Pois é, então assim, sempre nesse, né, às vezes ali querendo agradar as pessoas porque tinha um ganho, tinha um medo da rejeição, do abandono, de ser excluída, o que vão pensar, né, se eu deixar de fazer aquilo que eu estava fazendo para todo mundo. E aí a Fabi coloca, hoje buscando muita consciência sobre tudo. Olha só que importante. E quando a gente vai adotar essa nova postura, que a gente vai se reinventar, se transformar, sair desse lugar que a gente estava acostumada, que a gente estava ali sobrevivendo, que a gente se adaptou, que a gente vai mudar, a vida, ela também envia vários sinais, né? Eu vou até perguntar para você, Fabi, já que você abriu aqui, partilhou, quando a gente toma essa iniciativa de mudar, de falar, não, a partir de hoje eu vou me priorizar, eu vou deixar de agradar, essa coragem, né, de desagradar, de entrar em contato com a vulnerabilidade, até de deixar a vergonha de lado, porque vem aí uma questão da vergonha, ai, como é que vai ser, o que vão pensar de mim? E aí, assim, é algo que parece que assim a gente tem que estar sempre se posicionando. Então, se a partir de hoje eu falei que eu não vou fazer determinada coisa, essa coisa ela vem com força, ela vem para mostrar e até para validar. Vamos ver se você dá conta dessa nova postura. E aí é onde a gente enfraquece ou a gente se fortalece e fala, não, é isso mesmo. Isso acontece muito comigo. E se acontece com vocês, colocam aqui. Quando vocês determinam, a partir de hoje, não mais farei isso, vou deixar de ser besta, não vou fazer mais isso aqui para ninguém. E aí o que vai acontecer? Aí a vida ela te coloca em várias situações muito semelhantes para te testar. A Bárbara colocou, ainda me julgo demais, sim, o julgamento. Por isso que é importante a aceitação. Se aceitar, olhar para você com mais amorosidade. Porque qual foi o seu movimento? Sempre olhando para fora, sempre atendendo a demanda do outro, aquilo que o outro pedia, aquilo que o outro se interessava. Como se você entendeu que você tinha que estar nesse lugar. E para deixar esse lugar, ele vai doer, vai ter aí os incômodos. Só que é se colocar no desconforto. A gente não cresce, a gente não muda no lugar que é confortável, não tem como. É sempre vai vir um desconforto para que a gente possa dar o próximo passo. A Fabi colocou, sempre é um desafio. Fiquei muito vulnerável quando comecei a me priorizar. Pois é. E a gente precisa dar um lugar para a vulnerabilidade, porque a gente não quer se expor, a gente acha que vai ficar fraco, que o outro vai vir e vai falar da gente. A gente vai precisar bancar, porque a gente, como eu falei, a gente vai vestindo as máscaras, os personagens para agradar todo mundo, para fazer tudo para todo mundo, para colocar as outras pessoas, porque a gente esquece. E assim, até uma questão que a gente precisa aprender a querer coisas simples, aprender a se posicionar, assim, a tomar as rédeas da própria vida, porque o que vai acontecer? A gente vai se colocando em lugares onde a gente se adapta tanto a viver a vida do outro, a fazer pelo outro, que a gente fica coadjuvante da nossa própria vida. E a gente, sem consciência, acredita que se o outro não muda, se a gente está ali para ajudar, para fazer acontecer, é como se assim, a minha mudança não acontece se o outro não fizer a parte dele. Mas primeiro eu preciso que meu marido muda. Porque lá no meu trabalho precisa também de ter uma mudança. Parece que assim, sempre tem alguém que precisa mudar primeiro, que às vezes eu vou ter que ir lá ajudar, eu vou ter que ir lá fazer, para que aí sim a minha vida aconteça. Então sempre, se você tem esse medo aí de não dar o próximo passo, porque primeiro tem que acontecer alguma coisa fora, alguma coisa externa para você ir, aí é onde você não sai do lugar. A Fabi coloca, foi bem desconfortável, mas aos poucos eu fui seguindo. A Dani colocou.
Quando comecei a me amar, senti muitas pessoas se afastou de mim. Fabi, o silêncio foi muito importante. Pois é, né? Então, Dani, quando a gente deixa de ser útil para as pessoas, aí a gente vai saber, né, quem realmente ama a gente de verdade, quem valoriza, ou se estava ali na nossa vida só pela nossa utilidade. E aquilo que eu já falei em uma live aqui, a pessoa, né, vai conversar com você, eu falo, nossa, como você está sumida. Não, você não está sumida, é você que não precisou de mim. É algo que é dolorido, porque você aprendeu a ser aquela criança que ia, lavava a louça, aquela que, né, teve a responsabilidade de fazer tudo para todo mundo. Então, quando você não faz mais, não se fala assim, né, dessa pessoa, ela não está ali. Então, fica num movimento que parece que é algo que é pequeno. Quando eu dou esse exemplo da criança que foi boazinha, que atendeu as necessidades dos outros, que gerenciou e atendeu a emoção da mãe, que tinha ali uma depressão pós-parto, ou que estava passando por um problema no relacionamento dela, ou ela estava num movimento difícil, passou aí um perrengue financeiro, não tinha ninguém para acolher aquela criança. Como eu falei, no início da vida a gente é muito dependente emocionalmente de tudo, né? Tanto emocional como do autocuidado, né? Não tem como a gente, né, se desenvolver, crescer se não tiver um adulto para fazer pela gente. Só que agora, qual que é a diferença? O adulto ele precisa buscar autonomia. E a autonomia tanto dos afazeres, de se cuidar, de fazer uma comida, de lavar uma roupa, que seja, ou você vai trabalhar e vai pagar para alguém fazer isso, mas também tem a parte emocional. E quantas pessoas que estão negligenciando essa questão de buscar autonomia emocional e estão aí presas, dependentes emocionalmente de trabalho, de relacionamento afetivo ou de outros vícios, né, compulsões. E aí como que fica, né? Então, como que é para você escutar de mim falar sobre buscar a sua autonomia emocional, de compreender que você tem a força e a solução para resolver essa questão que está aí, mas deixando de olhar para fora, deixando de fazer e querer resolver a vida do outro para ser amada, porque aí a sua vida não acontece. Aí o medo vai ficar aí. O medo de não ser amada, não tenho a confiança, porque eu estou sempre reprimindo as minhas emoções e os meus sentimentos, né? Olha só. Então nesse momento eu vou convidar vocês para fecharem os olhos. Quem não pode fechar os olhos e tiver aí na frente alguns objetos, você pode pegar objetos. Então, pegue um objeto. Pegue um objeto, na verdade 3 objetos. Então, pegue 3 objetos. Cada objeto significa algo. E eu vou colocar aqui, ó, vou fazer como se fosse uma legenda. Você não vai saber o que significa. Mas então peguem 3 objetos. Vamos lá. 3 objetos. Vamos ver aqui. Vamos ver quais são as áreas que mais aí faz com que você tenha medo de encarar, de dar o próximo passo. Vamos ver onde você está. Então, 3. Quem pode fechar os olhos, faça 3 respirações profundas. Mesmo você que está com os olhos abertos, pode fazer 3 respirações, conecte com você, com o campo, com tudo aquilo que você está sentindo agora, nesse momento. Vai respirando, inalando, exalando. Isso. E posicione 3 objetos. E você, se você estiver com os olhos fechados, imagine 3 objetos na sua frente. E perceba qual é o objeto que mais te chama a atenção. O objeto número 1, número 2 ou número 3? Vá percebendo
Qual é o que o seu olho fica fixamente olhando esses 3 objetos? Vá respirando e vá sentindo. Você que está olhando para o primeiro objeto, perceba qual é o sentimento que você tem quando você olha para o primeiro objeto. Sinta, solta o seu corpo, relaxa. Às vezes vai vir uma palavra ou vai vir uma sensação. Perceba aí. Respira, inala, exala, deixando o que é de fora lá fora. Isso. Primeira palavra e o primeiro sentimento para esse primeiro objeto. E olhe também para o segundo, perceba qual é o que te chama atenção aí nesse objeto, qual é a sensação e o sentimento que vem, ou a palavra também. Coloque. Vamos lá. E agora, o terceiro objeto. Se você puder anotar, anote, ou fica com a sensação. Fica apenas com a sensação. E aqui cada objeto, cada sensação aí representa algo. Vamos ver como que você se sente em relação a essas questões. Isso. Perceba que teve uma situação inicial, né? A sua atenção, ela focou em um objeto específico. Lembra aí qual foi? Mas ao mesmo tempo, também sintam os outros. O que os outros estão trazendo para você, o que eles te remetem. É importante. É isso. Sentiu, né? Perceba. E aqui o primeiro objeto, número 1, ele significa amor. Questões que você tem relacionadas a amor e a mensagem que vem. E você pode, se esse foi o seu objeto escolhido inicialmente, a frase é: antes que você me acuse, critique ou explore, ande uma milha nos meus sapatos. Antes que você me acuse, critique ou explore, ande uma milha nos meus sapatos. Agora, se o seu objeto foi o número 2, perceba aí, né, o que foi que te tocou, né, quais foram as sensações e emoções que vieram. O número 2 significa o seu trabalho. E a frase que vem: agora eu sigo em direção ao futuro. Agora eu sigo em direção ao futuro. E o 3 é o objeto que representa o próximo passo, o futuro, aquilo que ainda não está concretizado. Perceba aí o que você sentiu. E a frase que vem para você refletir e meditar, se foi o seu objeto escolhido, é: somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. Somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. Aonde aqui não tem controle. Aqui nós somos apenas uma peça, né? Então nada, não somos o todo, não somos aquele que vai realizar tudo e fazer acontecer, não. A gente faz a nossa parte. Apenas aquilo que a nossa essência ali pode para contribuir para aquele momento. E nesse momento eu peço aqui, se vocês puderem, contribuam. Aqui a Fabi colocou, escolhi o 3. Olha que bacana, Fabi. Então, querendo ou não, você está aí no movimento de olhar para o futuro, de olhar para frente, para dar o próximo passo. E né, com a questão que você coloca aqui, a gente não vai dar conta de tudo, não vamos fazer tudo, mas a gente faz a nossa parte. Pois é, olha só, a sensação foi sentir ansiedade, diferente, o novo. Que maravilha, muito bem. E aqui eu vou tirar aqui uma mensagem para você,
para que você possa meditar sobre essas sensações que o novo te traz. Vamos lá, Fabi. A mensagem é: eu respeito as suas escolhas. Eu respeito as suas escolhas. Olha que interessante, você que falou sobre se priorizar, o quanto você, né, se posicionou, tomou essa atitude, teve aí o julgamento. Então, olha aí, a sua mensagem é: eu respeito as suas escolhas. A Bárbara colocou, número 1, você se apegou aí ao número 1, o amor, questões relacionadas ao amor, que tem, querendo ou não, aí algo para que você possa, né, refletir, né, com essa mensagem. Mas vamos ver aqui o que vem para você. Você falou que está muito triste essa semana. Vamos ver, Bárbara, respira. Agradeço a você por tudo. Agradeço a você por tudo. Olha aí que importante. Agradece. A Dani colocou 2. Olha só, o seu trabalho, hein, Dani? Olha aí. Agora eu sigo em direção ao futuro, né? Olha a mensagem que te traz aí, essa questão. Mas vamos ver qual é a mensagem para você, a Dani Soares. Eu peço que abençoe o meu caminho. Eu peço que abençoe o meu caminho. Pois é. Então, que tem aí, né, que você precisa, né, seguir em direção ao futuro. Então, vocês aqui que estavam na live, querendo ou não, esse campo, essa egrégora que se forma, né, foi o que eu senti de colocar essas questões que muito provavelmente vocês estão vivenciando, algo que está aí segurando vocês, um medo em relação ao amor, ao trabalho ou ao próximo passo, que é o futuro. E aí cada uma se conectou. Então, aqui a Dani colocou que lindo, a Bárbara agradeceu, a Fabi também. E claro que você que depois vai assistir gravado, você pode fazer o exercício e sentir, entrar nesse campo, aquilo que foi, né, trabalhado aqui hoje, porque sempre a gente precisa sair um pouco do plano mental, né, desse campo mental, dessa nossa mente. Ela é muito pensante, ela faz com que a gente entre em pensamentos catastróficos, faz com que a gente se desconecte do aqui e agora, né? Então, sinta aí, né, o que você pode. Lu colocou aqui uma mãozinha, vou tirar aqui uma carta para você, Lu. Vamos ver que mensagem que vem. Pergunte-se a si mesmo: o que eu ainda não estou vendo? Pergunte-se a si mesmo: o que eu ainda não estou vendo? E medite sobre essa frase: o que eu ainda não estou vendo? Se você que está na live, entrou depois, se você quiser, pode colocar aqui um emoji ou tira uma carta para mim que eu vou tirar para que vocês possam refletir. Então não é à toa, né, quando a gente, né, está aqui, vocês entram, que vocês conseguem se conectar para fazer o exercício, sempre vocês levam algo, sempre tem algo que você possa se beneficiar. Né? A Aline colocou, vamos ver, Aline, qual é a mensagem que tem aqui para você? Respira. Aline, estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. E eu sugiro, Aline, eu acho que a Ju também entrou depois, faça o exercício e perceba onde que vocês estão, o que está aí chamando mais a atenção nesses três campos que eu coloquei, para que vocês possam, né, dar espaço para se sentir, como é olhar, porque é algo que é tão interessante que vocês podem fazer em casa. Então tem aí uma decisão, um próximo passo, algo que vocês, né, gostariam aí. Coloca aí, pega umas almofadas, coloca um papel no chão, escreve, e aí você usa, né, para você sentir, começar a ativar os saberes do seu corpo. Porque, como eu falei inicialmente na live, né, que a gente fala dessas questões do medo, da insegurança, da falta de confiança, porque a gente se desconectou do nosso corpo. E não é algo assim mágico, supersticioso, não, tá tudo no nosso corpo. A gente acredita que os traumas, as memórias, estão todas aqui estáticas, paradas, e assim, é como se a gente fosse, entrar no nossa pasta de fotos, e aí tem a pasta de arquivos, de traumas e situações que a gente viveu na infância que não foi muito saudável. E na verdade, ela não está ali numa pasta guardadinha no HD fechado que não causa impacto no nosso corpo. Não. Na verdade, quem guarda as memórias é o nosso corpo, é a sensação.
Por isso, aonde as pessoas têm aí a necessidade, voltando a falar um pouquinho do filme Em Busca de Mim, aquela sensação que ela tinha de ter ali o contato íntimo com outros homens, aquela sensação que estava ali, ela queria esconder aquela situação porque ela não contou para ninguém sobre aquilo que ela sofreu na adolescência. Então ela revisitava com essas relações com homens desconhecidos, porque era algo que estava no corpo. E não necessariamente que aquilo ia ser saudável para ela ter essas vivências. Aquilo só estava emergindo. Sabe quando a gente quer esconder alguma coisa? Vou dar o exemplo aqui. Vocês pegam uma bola e afundam ela na piscina. O que acontece? Você vai afundar aquela bola na água, aquilo tende a subir. Então, essa sensação que ela tinha, esse comportamento que era disfuncional que ela tinha, né? Essa necessidade ou de o beber demais ou de estar ali tendo ali o contato íntimo, o que acontece? O trauma querendo falar, só que ela não tinha consciência, ela se colocava nessas situações que não eram saudáveis. Então perceba aí o que está acontecendo que faz com que você esteja hoje revisitando essas memórias. E quando a gente traz essa atenção para fazer essa dinâmica, esse exercício, o que tem aí que eu preciso olhar para o amor, ou que eu preciso olhar para o campo do trabalho, ou o meu próximo passo? Que eu estou desconectada de mim, das minhas sensações e dos meus sentimentos. Então eu preciso voltar a olhar para essa sensação, porque o nosso corpo ele carrega um saber muito assim instintivo e a gente precisa dar atenção para ele. Então quando alguém fala alguma coisa que, nossa, me deu aqui uma sensação na garganta, ou nossa, me veio um peso nas costas, então tem aí muita coisa para ser vista, para ser sentida de uma maneira, com uma clareza, com consciência. Por isso a importância de vir para a terapia, porque sozinha a gente não dá conta. Então fica aí a dica do filme para que vocês possam, né, assistir. Pode ser que o seu trauma, a sua vivência não é a mesma que a dela, mas que você vai conseguir compreender e tirar aí uma lição, tá bom? Então eu agradeço vocês terem ficado aqui comigo, quem fez o exercício, quem está entrando agora, volta, assiste a live novamente, porque essas dinâmicas, esses exercícios para a gente sentir do corpo, essa permissão para o sentir, ela deixa com que a gente fique mais conectado com o nosso corpo mesmo, com esse saber, com essa bússola, para que a gente volte a confiar. Então, se eu estou sentindo tristeza, deixa eu sentir essa tristeza. Eu não vou igual a minha mãe fez, que ela sumia super protegia e ela não deixava eu ficar triste. Ou em algum momento eu percebi ali a tristeza do outro, mas ela também validou. Então eu preciso voltar a calibrar o meu corpo. Eu preciso dar espaço para o sentir. Mas qual que é o movimento que a gente faz? Agora, quando adulto, quando a gente não tem consciência, a gente vai se anestesiar, a gente quer tomar um remédio. Ou a gente vai comer demais, a gente vai beber, a gente vai ir para os excessos, para as compulsões. E o nosso corpo ele só está falando com a gente. E se a gente não escuta, a gente vai adoecer. Então, muito obrigada, uma ótima tarde de quarta-feira e a gente se vê em breve.